eu tive uma experiência que eu classifico a experiência mais forte da minha vida. Tá? Vou fazer 17 anos de conversão em fevereiro. Então, eu classifico como a experiência mais impactante da minha vida. Em uma das madrugadas, como de costume, como hábito, como disciplina, que eu estava ali com Deus, esse dia foi diferente, eu estava muito sensível. Eu lembro que eu coloquei a canção do CD Arrependimento, do Cirilo, de fundo, no DVD. Aí, Eu estava ali, cara, que aguente. sabe, me diminuindo, me quebrando diante do Senhor ali, sabe? Eu ia muito para essa... Sempre foi muita lágrima diante de Deus, muito quebrantamento. Me chamava muito a atenção que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Me chamava muito a atenção olhar para Davi, o circuito que Davi percorreu e a forma como ele chegou. E eu sempre buscava muito isso, muito isso, muito isso. E num dia... Eu estava na minha sala, e a minha sala, ela tem aqui a porta da sala, né, vinha da área, e tem uma porta sanfonada da cozinha. E essa porta sanfonada estava fechada, porque minha mãe e a Priscila estavam dormindo, era de madrugada. E eu estava ali orando, né, orando, chamando por ele, clamando, fazendo declarações assim loucas para ele, íntimas. De repente, mano, é como se aquela porta tivesse aberto e alguém tivesse entrado. E eu sentia os passos. E eu já sabia que era o Senhor. Eu estava com os meus joelhos dobrados, com a cabeça no sofá. Eu não conseguia olhar para trás. Tamanha era a densidade da presença de Deus. Gente, eu falo isso pela vida do Samuel. Sei que não precisaria falar isso, mas eu falo isso diante do Senhor. E era como se quanto mais essa presença chegava, mais eu não conseguia olhar para trás. O temor, cara, a santidade, sabe? É até difícil da gente traduzir, explicar. E Jonas, eu sentia a respiração. Uau. Aqui, ó. E aquela presença densa. E eu estraçalhado, irmão. Meu coração estava desmanchado. E aí eu ouvi uma voz que está relacionada ao meu pai. Eu ouvi uma voz que dizia assim: Felipe, você é bom. Deus, eu sou bom e você sabe. Eu sou bom e você sabe. Por quê? Por que Deus falou isso? Porque eu descobri a bondade na morte do meu pai. Né? Como eu falei, deixa eu resumir aqui. Meu pai, ele não tinha uma vida com o Senhor, né? Mas minha mãe ali, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? E então aí minha mãe se levanta como ali, né? A primeira pessoa, né? A conhecer a Jesus, assim, o Evangelho, e ela se coloca na brecha pela família, pela casa. E não teve jeito. Meu pai chegou a ter uma experiência com Deus, dele ir na igreja. Pastor lá do púlpito chamar ele, descrever a vida dele e falar: se você não se posicionar, o Senhor vai te levar. Uau. Assino duro. Ele não se posicionava. E aí a enfermidade dele agravou, ele começou a beber ainda mais. E não podia, por causa da diabetes, colesterol e tal. E num determinado dia, ele já vinha vindo mal, né? Vinha vindo mal, conversas: se eu não segurar a onda, tu que vai segurar a onda aí, hein? Tu vai ser o homem da casa e tal. Isso é coisa que se faz. E aí um dia minha mãe morava perto, minha avó morava perto da gente, e aí minha mãe ia para a igreja. Quando minha mãe saiu, tinha um casal de crentes, de cristãos, 2 casas, né, para a esquerda de onde eu morava. E o Senhor falou com a minha mãe: chama aquele casal para orar pelo seu marido. Só que assim, só para vocês entenderem, meu pai era aquele tipo de cara fechado, na dele. Eu nunca vi meu pai chorar, se eu vi uma vez foi muito. Sabe, cara, tá tudo certo e tal. Minha mãe foi. Por minha mãe saber disso, minha mãe teve uma resistência. Minha mãe voltou para pegar a bolsa de novo. Chama aquele casal para orar pelo seu marido. Ela não chamou. Na terceira vez, quando ela foi pro ponto, chama aquele casal para orar pelo seu marido. E aí ela foi: olha, desculpa, mas o Senhor falou comigo que é para vocês orarem pelo meu marido. Aí eles falaram assim: agora eu entendi, Senhor. O Senhor já tinha falado com eles. E eles estavam ali só esperando. E ali morava um casal, uma família de cristãos, eles e tal. Aí minha mãe chamou eles, olha só a loucura. Meu pai estava vendo o Jornal Nacional na sala,
sem camisa, como eu gostava de ficar sentado. Minha mãe entrou e falou, Preto, esse casal pode orar por você? Deixou eles lá e foi embora. Deixou eles lá e foi embora, não ficou. Uau. Cara, e aí resumindo, o que aconteceu? Ninguém soube. Ele não falou. Aí, Preto, vieram? Não, vieram, foi bênção e tal. Obrigado, agradeceu. Tal. No outro dia, se não me falha a memória, 2 dias depois ou 1 dia depois, ele passou mal e foi para o hospital e internou. De lá foi para a UTI, ficou uns dias na UTI e morreu. E aí foi aquela coisa, né? Eu era apegado ao meu pai e tal, tinha uma vida, um relacionamento com ele muito bacana, muito bom. E aí, cara, eu não conhecia o Senhor, então eu sofri muito, né? Sofri bastante na época, não tinha, assim, um entendimento, né? Porque o entendimento consola, né? O entendimento bíblico, ele consola. E aí, meu amado, o que aconteceu com meu pai? Quem sabe? Passou, depois se me corrige, tá, mãe? Acho que, não sei se 2 meses ou 4 meses, alguma coisa do tipo. Quem vai no salão da minha mãe fazer o cabelo? A pastora. Ah, não é você que é a Célia? Ah, eu te conheço. Não te conheço. Ah, você não foi a moça... sim, sou pastora, que foi orar pelo seu marido. Ah, sim, foi orar e tal. Ah, ele faleceu. Ah, não sabia e tal. Então, naquele dia o Senhor falou com a gente pra gente sair de casa e parar no lugar que Ele ia mandar. E aí quando você chamou a gente, então a gente entendeu. Oramos por ele, seu marido aceitou a Jesus. Ele chorou que nem uma criança, se arrependendo. 1 dia antes de ir pro hospital e não voltar mais. Aí entra novamente a experiência. Quando eu converti, eu entendi a bondade de Deus. Porque assim como todos, indignos do amor, da misericórdia, da graça, mas Deus é bom. E salvou meu pai. E isso me marcou muito, a salvação dele. O conforto que eu não tive, nesse range de 2 anos, dos 18 aos 20, isso caiu, isso foi uma bomba. Porque isso aprofundou ainda mais o meu amor, a minha paixão pelo Senhor, pelo que Ele tinha feito, pelo cumprimento da promessa. Porque já no meu primeiro ano eu entendia já bem o que era a salvação, o que era o cristianismo, o que era ser regenerado, o que era ser salvo, o que viveu o bandido da cruz. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, isso foi muito forte. E essa questão da bondade me marcou. E o que Deus, quando entra na minha sala e fica atrás de mim, me fala: eu sou bom. E você sabe. Eu sabia, Jonas. E eu sei que Ele é bom. No duro. Por isso, eu já passei por muitas situações, mas jamais pensei em deixar o Senhor, porque Ele é bom. E isso não tem como o diabo roubar. E aí, Ele me disse: eu sou bom e você sabe. E o que eu quero é te usar. E para isso você precisa ser como uma criança. Inocente, dependente, incapaz e pura. Jonas, isso foi há 15 anos atrás. Foi exatamente o que eu tô te falando, foi exatamente o que ele falou. Todos os detalhes, eles estão vivos dentro de mim. Eu tinha 1 ano de conversão, 1 ano e pouquinho de conversão. O que eu quero é te usar. Mas para isso, você precisa ser que nem uma criança. Inocente, dependente, incapaz e pura. E aí ele saiu. E como se a porta tivesse fechado. E aí eu consegui levantar. E quando eu levantei, eu caí de novo. Porque a glória dele ficou na sala. Então essa experiência marcou a minha vida, marcou o meu ministério, marcou o meu chamado, marcou tudo que eu faço até hoje. Essa experiência. Tremendo, irmão. O pessoal tá...